Oi, gente! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando. Chega mais, porque hoje o papo é o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Adulto e Infantil de 2025, evento que aconteceu lá em Recife, capital do Pernambuco, e foi um sucesso. Eu, pelo menos, só tenho elogios para esse evento maravilhoso, que teve casa lotada quase todos os dias e um show de ginástica. E vocês sabem quem é que estava lá, né? Cedric William, árbitro oficial, árbitro internacional, esteve lá avaliando nossas meninas. E aí, Cedric? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi Ícaro. Nossa, foi muito bom, né? Essa oportunidade de arbitrar mais uma vez o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, o adulto, né? E o infantil também. As bancas foram todas compostas, em sua grande maioria, aí, por árbitros internacionais. Foi muito, muito legal, sim, fazer parte disso, né? Mais uma vez, é uma responsabilidade, sim, muito grande, mas é muito gostoso, assim. Eu gosto muito de arbitrar. Apesar dessa pressão e dessa responsabilidade, mas é algo que eu gosto muito de fazer, ainda mais nesse nível, né? Que é o nível mais alto da ginástica artística do Brasil. Então foi sucesso demais. Agora, bora falar de tudo o que aconteceu por lá, né, Ícaro? Então chama essa vinheta. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. É isso, meu povo, é isso. Chega mais, né? O campeonato foi um sucesso, né? Eu realmente avalio esse campeonato como um sucesso. E eu estive lá, acompanhei quase tudo, não acompanhei tudo, mas eu acompanhei quase tudo e a casa estava lotada, meu. E o povo de Recife, eles interagiam demais, assim, com o público. Eu estava brincando, conversando com um colega meu, né, lá no evento, que às vezes o ginasta ia lá e fazia um mortal estendido, e o povo de Recife fervia, como se estivesse fazendo né, uma grande acrobacia. E, né, gente, claro, né, eu não falo isso de forma preconceituosa, mas foi muito bonito, assim, de assistir o quanto as pessoas incentivaram os atletas, sabe? E alguns dos atletas, especialmente nas por aparelho, né, eles saíam, puxavam a torcida, chamavam, o público gritava, berrava. Quando Lohane Oliveira, Júlio Soares, Flávio Saraiva se apresentaram, então, né, que são as nossas olímpicas que estiveram presentes, nossa, o público ovacionava elas, foi incrível. Também foi incrível a participação de alguns ídolos do esporte, né? Como Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, que marcaram a presença lá. Jade gravidíssima. Quem acompanhou a gente no Instagram viu com certeza uma entrevista exclusiva que a gente fez com Rebeca e Jade. E também deve ter visto um Reels que a gente fez para mostrar o quanto Daiane dos Santos é uma pessoa incrível, o quanto ela arrasta multidões, né? Acho isso maravilhoso, né? Mas, gente, enfim, vamos falar de ginástica, em vez de ficar lembrando como foi a receptividade do público, né? Eu acho que o primeiro espetáculo do Campeonato Brasileiro, ele foi no infantil mesmo, né? Com os jovens talentos que estão começando ali a construir uma carreira. Alguns nem sabem o que estão fazendo, mas estão ali construindo uma carreira, né? E eu fiquei muito impressionado com o volume de atletas mirins, né? Do infantil, assim. Eu fiquei muito impressionado. Então, para quem não sabe, a competição infantil ela é dividida em duas categorias femininas e duas categorias masculinas, né? E a competição por equipes, ela soma a nota dessas duas categorias, né? No feminino, no caso, é para meninas de 10 e 11 anos e para meninas de até 12 anos, né? Essas duas categorias, né? E aí a competição por equipe soma as notas dessas categorias. Já no masculino, né? A competição é sub 12 anos, né? Que é para meninos que têm até 12 anos, e o sub 14 anos, que é para meninos que têm 13 ou 14 anos. É, e idem
O por equipes soma a nota dessas duas categorias. E ao todo foram 26 provas, né? E 78 medalhas distribuídas. Eu achei isso muito legal. O Clube de Regatas do Flamengo foi o maior vencedor de medalhas, conseguiram 27 medalhas, mas a gente teve, assim, foram 11 clubes medalhistas, cara, divididos em 8 estados brasileiros, né? ADC, ADECO, a PAN, né? A ADECO e a ADC são de São Paulo, a PAN é de Brasília, o Belo Salto, Prata da Casa, lá de Pernambuco, Sergipe, Flamengo, Gemini, né? Sergipe, que é do Paraná, Flamengo e Gemini é do Rio de Janeiro, Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul, Minas Tênis Clube de Minas Gerais, MS Ginástica de Goiás e o Esporte Clube Pinheiros, né, de São Paulo foram os medalhistas, gente. Eu achei a competição bem equilibrada, essa competição infantil, mas o que mais me chocou aqui é que ao todo foram 147 atletas infantis, 127 meninas e apenas 20 meninos, assim. E aí, Cedric, fica à vontade para trazer a sua percepção da competição infantil, né? Eu não avaliei, eu só trouxe informação, então fica à vontade para você avaliar. E também me conta o que você pensa disso, né? 127 garotas em uma única competição de 2 dias. Eu acho que a gente chegou num momento aqui que a gente tem que criar fases para essas meninas, né? Para que elas possam competir mais e possam competir em níveis mais semelhantes. Até porque a gente percebe, né? Que tem atletas de clubes maiores que elas chegam com um nível maior, enquanto atletas de clubes menores nem tanto. E essa discrepância ela pode ser prejudicial, né? Para o futuro dessas atletas. O que você acha? Pois é, Ícaro, realmente assusta um pouco aí essa baixa adesão, né, do masculino. A gente tem aí um gap, né, nessa geração, com poucos atletas, né, no masculino praticando ginástica de alto rendimento. Isso é preocupante, né? Eu falei conversei um pouco com os hábitos do masculino, né? E assim, não tem uma causa específica, mesmo porque quando, né, faz seletiva de talentos aí nos grandes clubes sempre aparece muita criança, mas essa geração está com poucos atletas praticando assim nesse nível de campeonato brasileiro. Um destaque interessante foi para a PAN, gostei muito de ver os menorzinhos da PAN, os de 11 e 12, foram muito bem, assim, tiveram resultados expressivos, né? O Carlinhos, que é o treinador lá, tá chegando, tá indo para os camps aí da seleção, tá melhorando, sabe? E eu já até faço um comparativo aqui do tanto que isso ajudou e evoluiu ali a ginástica do clube, que tá com uma base melhor, né? Inclusive medalhista, ao passo que isso acontece no masculino, mesmo com baixa adesão, né, de crianças, no feminino eu vejo isso como uma falha ainda, sabe? Fica aqui o meu elogio, são 127 meninas, inclusive foi bem cansativo arbitrar o infantil, tinha muita criança, acho que foi um recorde, assim, eu não lembro de ver um campeonato infantil com tanta criança, com tanta menina competindo, mas eu vou aqui a alguns fatos, né, tipo, a gente teve ali a terceira colocada no individual geral da categoria de 10 e 11, foi uma menina do Gemini. A terceira colocada no salto, se eu não me engano, foi a Lara, que é do CCRN. Aí, na trave, a Maria Carolina, do Belo Salto, foi a vice-campeã de trave, né? Aí a gente também teve ali, acho que no solo, a menininha da MS, ela foi a campeã de solo. E assim, o que vai acontecer com esses resultados? Eles vão ser anotados, sabe? Esses treinadores vão ter acesso a conhecimento, né? Essas crianças estão aí com mais um ano só, e aí já vai para o juvenil. Vai ser aproveitado esses talentos, que elas são crianças muito talentosas. Eu estava lá, arbitrei, a menininha do Belo Salto, ela é muito boa de trave, muito talentosa. A Lara, do CCRN, que é de onde a Sofia Weisberg saiu, inclusive, o trabalho de base da Sofia foi todo feito lá, vai ser convocado, tipo o Lázaro, ele sabe? Cadê a convocação desses treinadores desses clubes? Gente, eles estão lutando no particular. E assim, eu falando de mim, eu sei o que é lutar no particular, sabe? Você ficar ali investindo grana,
né, com dinheiro de mensalidade, o que sobra da mensalidade, que é o seu lucro, é o que você vai ter de salário, que você vai reinvestir. E assim, não tô aqui falando de algum apoio financeiro, né, de dar um aparelho, uma coisa, nem é isso. É tipo assim, dá oportunidade, cadê a oportunidade? Convoca para um camp, entendeu? A criança e o treinador são crianças talentosas, estão com resultados a nível nacional, medalhista nacional. Vai ficar sempre convocando os mesmos clubes, dando oportunidade para as mesmas pessoas? É sério isso, sabe? Eu acho isso tão retrógrado. Meu, parece que toda vez eu falo disso, eu bato sempre na mesma tecla, sabe? Aí você pensar que a Sofia, né? Eu não tô aqui diminuindo o trabalho de quem recebeu, claro que não. Sou fã do trabalho da Bia, né? Que ela faz com a Sofia, mas poxa vida, sabe? O Lázaro está formando outra menina muito boa. Ela vai ter que sair das mãos dele, ela vai ter que ir para um grande clube para ela evoluir, para ela ter oportunidade, sabe? Eu acho que já passou da hora do Brasil mudar essa mentalidade, começar a convocar esses treinadores novos que estão dando sangue, que estão interessados, que estão doidos nos clubes, né? Às vezes, igual eu falei, igual todos os exemplos que eu dei são clubes particulares, que só o CCRN que não, mas estão lá, sabe, dando sangue, querendo evoluir, querendo fazer ginástica, e eles chegam num momento que eles não sabe, não evoluem as crianças num ponto de, né, mais alto, mas eles, sabe, eles não estão tendo oportunidade de levar elas, sabe, para estar no meio das outras, de verem, de aprenderem. Então, assim, para mim é muito legal ver a participação e tudo mais, mas fica aí mais essa crítica, mais uma vez. Eu acho que é uma falha, sabe, que acontece no Brasil hoje. É, a gente tem vários camps aí durante o ano e eu não vejo por que não fazer uma convocação desses atletas, dessas atletas e desses treinadores, sabe? Igual eu falei, o Carlinhos já tem um tempo que estava sendo convocado e ele está lá, começou a ter resultado, mas, sabe? E cadê a convocação desses outros treinadores aí? Eles estão ralando também, estão construindo ginástica também. Eu acho que eles mereciam um pouco de atenção, tanto eles quanto as ginastas deles, sabe? É isso. Ô, Cedric, e antes da gente chegar no feminino, que eu sei que é o que as pessoas mais amam escutar aqui, vamos comentar assim, num geral, um ensaio geral do masculino? Deixa eu puxar aqui pelo grande destaque para mim dessa competição no masculino, foi Caio Souza, lógico, né? Ex-campeão do individual geral. Eu acredito veemente que Caio já está no Mundial de Jacarta. Eu acredito que ele tem muitas chances de finais. Medalha a gente não pode dizer, né? Porque medalha é uma coisa complicada, né? Final tudo pode acontecer. Mas eu acredito muito no Caio na barra fixa. Gente, eu posso até estar me iludindo, mas o Caio me convenceu de que ele está no top 8, quiçá no top 3 dos atletas de barra fixa desse ano. Assim, eu tô acreditando muito no Caio na barra fixa. Em todos os aparelhos, eu acho que ele tem séries muito regulares. Eu acho que individual geral, com certeza, ele pega nesse. Com certeza. Ele pega nesse Mundial e o nosso ex-campeão brasileiro vai. Eu acho que ele vai dar trabalho pra galera, né? O que que você acha, Cedric? Ah, o Caio com certeza, né? Não tem como, não tem outro generalista melhor que ele. Acho que foi mais uma vez assim que ele mostrou, né, uma boa competição. Ele não fez uma boa competição no estadual. Acho que ele também não competiu todos os aparelhos no estadual, mas o Caio é o nosso maior nome. Fiquei muito surpreso com a barra também. Foi uma nota altíssima na barra fixa, merecida também. Pode dar final, sim, nesse aparelho, né, para ele. E com certeza uma final de individual geral, claro. Eu fiquei um pouco chateado lá com mais uma lesão aí do Tomás. O Tomás, nossa, sempre que, assim, é até chato, até fazer uma piadinha aqui meio sem graça, mas tipo assim, ou ele tá indo para lesão ou ele tá voltando de lesão. Mas assim, muito azarado, machuca muito, sabe? E é muito talentoso, mas ainda não conseguiu, sabe, mostrar tudo porque sempre tá aí sofrendo com alguma coisa. Então fez um salto novo, bonito, super difícil, sabe? Uma reversão com dupla pirueta e meia. E aí machucou, sabe? O pé mais uma vez. Nossa, foi muito chato. Eu espero que esteja tudo bem com ele. Gostei muito do Pedrinho. Nossa, eu tô assim, fã do Pedrinho. O Pedrinho tá
ficando mais forte, chegou aí no primeiro ano dele, adulto, né? Ganhou 2 medalhas de ouro, foi campeão de paralela e de cavalo com onça, pegou a prata no salto, se eu não me engano. E que competição pro Pedrinho, né? Ele cai na classificatória, ele caiu 2 vezes no solo e uma vez na barra fixa. Eu acredito que ele teria pegado o final de barra também. E com essas colocações, acho que ele ficou em oitavo ou nono no individual geral. Mas assim, se ele tivesse já sem as quedas, ele iria para quarto lugar. E assim, é o grande nome aí de renovação, é o Pedrinho. E ele é bem magrinho, assim, né? Isso que eu acho que facilita um pouco ali o cavalo com alças dele, que é muito limpo. E eu acredito que a ideia ali do Caio, que é o treinador dele, é ir subindo essa nota de dificuldade aí aos poucos, mantendo as execuções altíssimas que ele tem. Então, ali, se ele conseguir não, aumentando uns 3 décimos, 3, 4 décimos de nota D, mantendo essa execução alta ali, que é em torno de 8.600, né, até 8.900, vai dar muito bom, assim. Acho que vai ser muito bom, assim, para o Pedrinho, sabe? E também para o Brasil, obviamente. O Yuri foi super bem também apresentou um salto novo para ele, reversão com dupla pirueta. Foi muito legal. Ele estava voando no Iberduplo, mas infelizmente na final também ele tentou fazer o Dragulesco e errou. O solo também tá muito legal, muito forte do Yuri. Gostei muito. Também acho que o Yuri vai acabar também indo para o Mundial desse ano. Eu vejo ele assim como um atleta promissor para estar fazendo isso. Voltando a falar para o Pedrinho, também tem uma informação legal aqui. Ele e o Caio, o treinador dele, eles estão então viajando para um evento da UPAG, um curso técnico da UPAG, os dois vão fazer esse curso técnico juntos, né? Viajaram ontem, se eu não me engano, foi muito legal, sim. Também é uma oportunidade muito boa aí para o Pedrinho tá tendo um crescimento aí técnico, né? E ele também, o treinador dele, mais uma vez. Outro ginasta que merece aqui também o nosso comentário é o Vitaly Guimarães. Ele fez também uma excelente competição, ficou em terceiro lugar no individual geral, né? O Yuri ficou em segundo, o Caio ficou em primeiro. O Vitaly, ele mostrou uma ginástica assim, muito limpa, sabe? Ele é alto, assim, meio magrelo, mas ele tem as execuções muito altas, todas acima de 8, né? Tipo, em torno ali de acima de 8.200, mais ou menos. E tem né, uma base ali construída nos Estados Unidos que acho que, inclusive, até favoreceu ele mesmo, assim, o fato que ele é um ginasta, assim, um biotipo diferente que normalmente no Brasil não tem. E apesar dele ter origens brasileiras, nasceu nos Estados Unidos, né, mas tem os pais brasileiros. Só que eu acho que o Vitaly, ele nesse momento eu não vejo ele nesse mundial. Eu acho que ele é uma peça fundamental para a equipe no ano que vem, mas eu acredito assim que no papel de generalista e de possíveis finais individuais, eu acho que o Yuri e o Caio, né, são assim maiores. E olhando assim para os aparelhos isolados do Vitaly, pensa assim, vai competir, sei lá, cavalo com alça, solo e barra fixa. Não acho que ele teria chances de pegar a final, sabe? Acho que o melhor desempenho dele hoje para o Brasil é ser um generalista de equipe, assim. E isso ele vai fazer muito, muito bem, assim, no ano que vem, sabe? Mas não estou diminuindo aqui o trabalho dele, né? Falando do Mundial desse ano, mas, na verdade, enaltecendo mesmo a importância dele dentro da equipe. Eu acho que ele vai ser um ginasta muito importante para nós no ano que vem. E aqui, falando rapidinho do Diogo, o Diogo foi avaliado no treino de pódio, né? O Diogo, ele tá aí, uma polêmica aí, sem clube ainda, a gente sabe que ele tá treinando no Piracicaba, mas ele acabou não representando aí o clube dele. Chegou para mim que o clube não está afiliado à Federação Paulista, então os ginastas que não são filiados não podem competir o Campeonato Brasileiro, né? O clube precisa estar afiliado na federação, né? Que é afiliada à confederação, que faz a inscrição para os campeonatos nacionais. Então, assim, no caso do Diogo, ele, né, e o treinador dele voltaram aí para o Piracicaba, mas não sei por qual questão eles não estão afiliados aí à Federação Paulista.
Não sei se foi uma perca de prazo, não sei se é uma questão financeira mesmo, né? Mas é até meio complicado aqui, vou deixar aqui minha opinião a respeito disso, porque no caso eles saíram do Flamengo e o Diego é um medalhista, né? O Diego é um medalhista, não, um atleta olímpico. Então, o atleta olímpico ele é muito caro, sabe? Falando de transferência, assim, de federação, de troca de clube, é um atleta caro. E aí eu fico pensando também, né, se tem alguma coisa relacionada a isso, porque, assim, é meio complicado, eu não vejo muito sentido, assim, acho até que era um caso bem à parte, que deveria ser considerado mesmo, tipo, é como se o treinador e o clube, né, do Diego estivesse comprando ele de volta para o clube dele, para o treinador dele, sabe? Acho que não faria nem muito sentido, assim, cobrar deles isso, né? Pensa, o Diogo, tipo assim, o treinador do Diogo ter que pagar para ele treinar no clube dele com o treinador dele. É meio complicado, assim, não sei qual que é a vertente toda dessa história, nem sei se tem algo relacionado a isso, mas o fato é que ele não está podendo aí representar o Piracicaba, e o que eu estou sabendo é que não foi que o clube não está filiado na Federação Paulista, e os motivos de fato eu não sei, eu só estou aqui indagando assim uma questão de financeira assim que para mim nesse caso não faz muito sentido, né? Tipo assim, não é o Pinheiros que está comprando é, o Diogo de volta, né? Ele só quer voltar para o clube dele com o treinador dele, né? Pro clube dele, para casa dele. Então, tipo, nossa, sei lá, eu vou pagar para eu ter o meu atleta de volta para mim no meu clube. Tipo, não sei, não faz muito sentido. Espero que resolva a situação logo aí. Muito bom. Agora vamos às meninas. Ah, não, mentira. Deixa eu comentar uma coisa muito legal. Não sei se vocês perceberam essa novidade que rolou nesse brasileiro. É que, diferente das outras edições, em vez daquela bandeirinha que aparece, né, na hora que a nota sai e também no sistema de notas, em vez de aparecer a bandeirinha do estado a qual o clube representa, apareceu a própria bandeira do clube, ou às vezes o escudo do clube, né, em alguns clubes que não tem bandeira. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal porque é um detalhe, é uma coisa pequena, mas é um detalhe que traz aqui para a gente quem realmente faz a ginástica acontecer. É claro que o papel da federação ele é muito importante, né? Se não fossem as federações estaduais, né, nada aconteceria. Mas a ginástica mesmo acontece dentro do clube. É, né? O clube que prepara o atleta, é o clube que organiza o atleta e faz com que ele tenha motivação para competir. Então eu achei isso muito legal, achei uma medida muito inteligente, parabenizar o pessoal por essa decisão e, cara, foi muito legal ver assim esse tipo de representatividade. E agora então chegando nas meninas, né, eu tô falando demais hoje, eu sei, mas é porque esse campeonato foi muito legal. Eu queria destacar as duas primeiras finais, né? Salto e barras assimétricas. Foram finais bem equilibradas. É claro que tiveram erros, né? Em ambas as finais, mas como um todo foram finais bem equilibradas e a gente não teve nenhuma ginasta que teve duas medalhas nessas duas finais, né? No feminino, a gente teve Sofia Weisberg. é, com a sua medalha de ouro, saltando uma dupla pirueta. Meio comova essa dupla pirueta dela, chega baixa, sai com os dois pés para fora, né? Meio comova, mas foi uma dupla pirueta bonita. Eu acho que ela também está no processo de evolução. E eu acho que, cara, a Weisberg, ela é muito talentosa, cara. Ela é muito talentosa. E agora que a Bia Fragoso voltou pro Pinheiros e a Bia já, né, tá com ela de novo, já dá para ver assim a diferença da Weisberg e do Troféu Brasil para agora, porque a Bia não estava com ela, né? E eu tenho muita expectativa na Weisberg, Cedric, muita, 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 né? Mas aí o Weisberg pegou medalha de ouro e aí uma dobradinha do Grêmio Náutico União, né? Luiz Abel com medalha de prata
E o bronze com Clara Steca. Clara Steca que finalmente conquistou a medalha dela nacional. Essa menina merece demais. Ela tem uma história vitoriosa. Para quem não sabe, a Clara passou por uma cirurgia que, assim, poderia ter acabado com a carreira dela, mas não. A gata é persistente. E ela veio, fez 2 saltos com entradas diferentes, conseguiu bonificação e tá aí, medalha de bronze. Competindo com ginastas grandiosas como Caroline Pedro, Rebeca Procópio, a outra colega de clube dela, Francine Oliveira, sabe? Foi muito bom. É muito bom ver a Clara conquistando isso. Acho que ela merece muito. Nas barras assimétricas, já vou passar a palavra para você, tá, Cedric? Nas barras assimétricas, a gente teve medalha de ouro para Ana Luísa Lima, que está em um processo de evolução muito grande nesse aparelho. Ela está limpando muito a série dela. Ela não foi tão bem na classificatória, mas meteu uma dificuldade de 5,3 na final e uma execução de 8,066 e conseguiu 13,066, ficou aí 0,066 na frente da segunda colocada. Lohane Oliveira, que também veio com uma prova muito difícil, de 5,5, né? Comparada às outras provas brasileiras, nem só nessa final, mas as outras provas de barras assimétricas brasileiras que a gente tem, né? Lohane ainda tem um destaque muito grande, a gente tem que reconhecer isso, mas ela conquistou aí 13.300 e ficou com a prata. E o bronze com Gabi Barbosa, que também fez uma série na casa dos 5 de execução, né? 5 exato, mas com uma execução um pouquinho inferior, ela ficou ali com 12,8, 3,3 e medalha de bronze. E aí, Cedric? Bom, Ícaro, eu achei muito legal, sim, a final de salto. Ponto auge, com certeza, foi a dupla, né, da Sofia. Ela fez uma dupla melhor na classificatória, mas a felicidade é dela ter conseguido, né, trazer esse salto de volta. Ela tinha perdido a dupla, ela aprendeu muito fácil, aí depois ela desaprendeu, e agora ela está conseguindo executar de novo. Ainda não está na mesma forma que antes, né, mas é uma dupla pirueta, né, a gente tem mais uma dupla no Brasil, isso é um salto muito importante para a gente. E sobre as outras finalistas também, achei muito interessante, a Caroline Pedro tá ali mais uma vez. O individual geral dela foi muito legal também, a Caroline ficou em quarto, se eu não me engano, quarto lugar, e isso é uma colocação muito boa para ela, que está voltando de lesão e botando ali a importância dela, né? Quer queiram, quer não, Caroline Pedro voltou de lesão aí, fazendo bastante coisa, fazendo basicamente as séries que ela fazia antes de lesionar, sabe? E eu acho que ela continua mostrando a importância dela a nível de seleção, né? Concordem ou não, foi isso que ela fez. Então ela ali no salto também, legal, eu tinha com a pirueta dela, muito bom, muito alto, muito bem executado. A Clara, como você já disse, né, legal demais, uma ginasta como a Clara, sim, ter uma medalha aí no Campeonato Brasileiro. E as finais de barra, eu concordo com você, Ana Luísa limpou bastante a série, né, no Troféu Brasil a série foi suja, assim, pack meio sujo e tal, os trocos. Assim, deu para ver claramente que o trabalho ali foi feito com foco e limpeza. A série melhorou demais, né, tanto que conseguiu aí ganhar até da Lohane, e a Lohane aparentemente está mais em forma, está com um físico melhor, isso é muito bom também. Então, faz ali uma série boa, a série da Lohane vai indo tão bem assim, né? Praticamente sem descontos ali no início da série, chega na hora dos trocos, aí já começa a ficar mais difícil, né? A parte complicada da série é aquela lá, especialmente por causa das angulações ali e tal, dos trocos. Que ficou em segundo lugar, e a Gabi, né, gente? Nossa, a Gabi também muito limpa ali, fazendo a série ali com os elementos contados, né? Os 8 elementos contadinhos ali que ela tem que entregar. E a saída melhorou muito, né? Uma saída C, que a gente aí torce para que tenha uma evolução para uma saída D, né? Então, isso já deixaria, né? Imagina a série da Gabi aí com 3 décimos a mais, seria bem legal, mas eu estou muito feliz com a evolução da Gabi também, com a limpeza dela nesse aparelho.
E, infelizmente, a Caroline Pedro errou bastante nesse, né? Ela foi caindo, assim, não dá nem para entender o que aconteceu com ela, ainda mais nesse nível de experiência que ela tem, né? Mas acho que acontece. E foi uma final interessante, eu gostei da final de paralela. E aí chegamos na final de trave, né? E aí finalmente aparece um nome repetido nessa final. Gabi Barbosa, que foi medalhista nas assimétricas, também foi medalhista aqui, prata, com uma prova de 5,4, extremamente competitiva, e uma execução de 8,0. Gabi Barbosa conseguiu aí 13.400. Olha, eu vou ser muito franco, para mim ela foi o principal nome dessa final. Lógico que a gente teve Flávia Saraiva, grande campeã, com 5,5, 800 de execução, 13.600, e ficou com a medalha de ouro. Flávia perdeu algumas ligações, né, e chegou em 5,5, mas ainda assim foi suficiente para esse ouro, né, uma execução incrível. E quando eu digo que a Gabi Barbosa foi o destaque, não é porque o trabalho da Flávia foi mal feito, tá, gente, de forma alguma. Flávia é uma princesa, Flávia arregaçou também, mas todo mundo já esperava, né? A Flávia fez uma prova de 5,9 na classificatória, 13,966 de nota. Então todo mundo esperava que a Flávia fosse repetir e fosse fazer uma prova tão grandiosa toda. Agora a Gabi, não. A Gabi, ela deu um nome dela nessa final, assim. Eu acho que essa medalha de prata foi merecidíssima. O bronze foi com a Júlia Soares, né, que também fez uma prova de 5,5, a mesma dificuldade da Flávia Saraiva, mas com uma execução bastante inferior, de 7,733, acabou aí com 13,233. E aí, a quarta colocada, Thaís Fidelis, com uma prova de 5,3, 0,2 a menos que Júlia, mas uma execução de 7,766, ficou aí na quarta colocação com 13,066. Eu sei o que as pessoas querem que nós digamos aqui, Cedric. Eu sei o que as pessoas querem que nós digamos aqui, né? Eles querem que a gente diga que foi injusto, de que a nota da Thaís Fidelis fosse um pouquinho melhor. Mas eu não sou árbitro e eu vou correr dessa, dessa responsabilidade e vou jogar para você aí discutir essa nota dessas meninas. Bom, vamos lá, eu concordo com você que o maior nome e a maior série dessa final foi da Gabi Barbosa, com toda certeza. É, a Gabi fez uma classificatória de 12.200 com queda, então já era esperado que nessa final, se ela não tivesse a queda, ela tivesse uma nota ali em torno de 13 pontos, e isso é uma nota muito boa. A Gabi tem uma limpeza, uma elegância ali na trave. Os saltos de dança dela não tem desconto, assim, ou tem descontos muito baixos, né? É uma série muito bem construída, que conta com os elementos corretos, né? Uma série rápida, que tem tudo. Então, Gabi cravou e foi isso, foi bonito pra caramba. Ela foi o nome da final, né? Igual você falou, sem diminuir a Flávia, mas todo mundo já esperava que, né, que a Flávia fosse a Flávia, mas a Gabi roubou a cena, de verdade, assim. Eu acho que, inclusive, a Flávia deve ter subido ali na trave com uma certa pressão, tanto que ela nem fez a série mais difícil dela, né? Não fez os dois layouts, não ligou a entrada ali. Eu acho que a Flávia subiu ali pensando em fazer uma série mais garantida, sabe? Foi a impressão que eu tive. Mas estou muito feliz com a Flávia, né? Competindo bem desse jeito. Primeira competição pós-Olimpíadas, né? Se eu não me engano, o Troféu Brasil não foi. Então, assim, muito, muito, muito legal a Gabi. Fiquei muito feliz por ela, porque ela mostra toda a ginástica que ela tem, todas as vezes, né? A Gabi não faz mais do que aquilo. Ela chega e entrega tudo que ela tem o melhor possível, né? Essa série pode crescer para a sequência de 2 layouts que ela já apresentou, né? Às vezes ali uma cortada com o pé na cabeça, mas basicamente ela está ali na dificuldade máxima dela. Então isso foi muito bom. A Júlia Soares também, muito bem, né? Acho que é também uma, né? Não tem como ignorar uma grande ginasta do Brasil, tanto no solo quanto na trave. Mas aí, falando da polêmica, né, da Thaís, olha, o que eu posso dizer é o seguinte,
é muito diferente o olhar de quem está sentado na cadeira arbitrando de quem está de fora, entendeu? É, eu, olhando de fora, assim, eu olho e acho que a série da Thaís foi melhor do que a da Júlia. Mas eu não estava sentado lá, gente, é muito diferente. Então, assim, já fui criticado, inclusive, por notas que eu dei, mas foi o que eu fiz na hora e foi o que eu estava lá na hora, arbitrando na hora, né? Então, assim, você tem um padrão que você vai seguindo, que você vai vendo. Então, é muito difícil falar da arbitragem com relação a isso. Mas, assim, uma coisa que dá para perceber é que a série da Thaís, ela foi muito cravada, assim, né? A saída ali não teve um tronco tão baixo, mas teve um passo para frente de 0,30. É, ali naquela saída, acho que daria para tirar até meio ponto, tipo um do tronco, um da falta de rotação e três do passo, né? Talvez teve um desvio de direção, não lembro. Se ela tiver desviado da linha da trave, também pode ter ali um desvio de direção de 0,1. Então foi uma saída que daria alguns descontos. Mas a coreografia de trave da Thaís, ela falta assim nas partes que ela está em pé. Não falo nem da parte que ela está próxima à trave, sabe? Mas as partes que ela está em pé, eu acho que falta complexidade e a parte lateral dela também, eu acho que não dá nem para considerar uma passagem lateral coreográfica. Eu acredito que se eu tivesse arbitrando, eu não consideraria. Tem assim umas diretrizes para você considerar, que é a ginasta dá ali pelo menos 4 passos, sabe? E acho que ela não deu e faltou assim mais movimento, envolvimento corporal do tronco e tal. Então acho que o que pegou ali talvez para Thaís possa ter sido um pouco isso. Eu sinceramente não sei, mas eu aqui defendo os árbitros porque igual eu falei, quem está sentado, que está julgando, tem um olhar muito diferente aí de quem está assistindo de fora, o olhar da TV. O meu olhar, que é o olhar da arquibancada, não é o mesmo olhar do árbitro que está sentado na melhor angulação lá de frente. Então, assim, não dá para falar. Não dá para falar. Se for para eu dar minha opinião, olhando de fora lá, sem dar nota, eu acredito que seria Flávia, Gabi e Thaís, né? Não foi o que aconteceu, mas eu também não acho que né, essa coisa assim, o árbitro errou, ou o árbitro roubou, isso não existe não, gente. Não existe, pelo amor de Deus, tira essas ideias aí da cabeça. Meu amigo. Pois é, né? Cara, trave é trave, né? Trave, tudo pode acontecer, assim, não dá pra gente esperar nada da trave. Meu aparelho favorito são as barras assimétricas, né? Assim, eu amo assimétrica. Nossa, eu fico louco vendo assimétrica. Mas trave também tem um espaço muito grande no meu coração. Eu acho que trave é meu segundo aparelho, mais até do que solo. E... Mas eu acho mais emocionante assistir a trave, assim, porque a ginasta pode estar lá, assim, com a trave perfeita. Aí no último movimento, às vezes na saída, vai lá e caga, derrete. Mas enfim, né? E no solo, a gente teve talvez aí o maior impasse maior embate, na verdade, né? Desse campeonato, que foi Júlia Soares versus Júlia Coutinho, né? O duelo de Júlias. Ali iria ficar para quem fosse melhor mesmo, assim, para quem executasse melhor, até porque ambas tiveram a mesma dificuldade, 5,3, e só que a Júlia Soares demonstrou uma execução bem mais clara, né? Ela fez aí 8,1 de execução, teve uma penalidade ali, um OB de 0,1, porque ela saiu com um dos pés para fora, mas ainda assim a Júlia Coutinho, ela não, algumas das chegadas dela foi bem fora do que a Júlia está acostumada, né? Ela crava muito bem as séries, mas nesse solo ela não cravou tanto as chegadas e fez 7,866 de execução aí, 13,166 e acabou ficando com a prata. Mas o que mais me deixa feliz aqui é Júlia Soares, né? Sou muito fã de Júlia, todo mundo sabe, né? A família da Júlia Soares sabe. Inclusive, beijo para Fabiana e para o Jackson, os pais da Júlia. Fabiana que estava lá, a gente se encontrou, foi super divertido. Mas, né, a Júlia a gente dispensa comentários, né? A ginástica da Júlia Soares é muito clara. Mas Coutinho, cara, ela tá pontuando na casa dos 13 desde o início do ano, desde o ano passado, na verdade, né? Mas era outro código. Então não
não dá para classificar. Mas esse ano ela já tem muitas notas 13 no solo. E assim, isso traz para ela uma certa notoriedade, eu acredito. Então, eu tô feliz, eu tô muito feliz com o desempenho de Júlia Coutinho, sabe? Eu gosto muito da Júlia Coutinho e eu gosto muito de vê-la muito bem. E o bronze aqui na prova de solo, talvez ficou para uma ginasta que a gente menos esperaria, né? Duda Montesino, e Duda conseguiu fazer um solo de 4,9. Ela conseguiu se sobressair aqui e ficou com o bronze aí marcando 12,466. O que você achou desse solo, Cedric? Com relação a Duda Montesino. Eu acho ela uma ginasta muito, muito limpa. E ali as chegadas, as aterrissagens, ela não foi bem, assim. Eu acho que a aterrissagem é uma coisa meio que de dia, sabe? A menina tá ali mais forte, ela vai conseguir, né, tá com a perna mais forte um pouquinho no dia, ela vai conseguir ter uma aterrissagem melhor, mas assim, as acrobacias dela são muito limpas, os saltos de dança são muito limpos. E o artístico dela, sinceramente, se eu tivesse ali arbitrando, eu não tiraria nada. Eu acho que ela entrega demais ali no que ela se propõe com aquela série, né? Acho muito interessante, muito interessante. Tanto a limpeza da Duda quanto a parte artística da Duda. A Júlia Coutinho, como você falou, né, já tem aí um tempo que ela está pontuando aí em torno barra acima dos 13 pontos, né? É, é uma ginasta muito limpa também nos saltos de dança ali, né? Não tem desconto, né? Os saltos de dança dela abrem bastante, assim. O artístico dela, eu gosto, assim, mas eu vejo alguns momentos que poderia ser melhor. Acho que o começo é bem forte, assim, e eu acho que não exploraram, o coreógrafo não explorou ali aquelas batidas tão marcadas ali no começo da música. Acho que poderia ser algo a ser melhorado. E ela também tá sem fôlego em nenhum dos 2 dias. Ela terminou o solo junto com a música. Isso tem um desconto para isso, de 0,1, só para isso. A ginasta não finalizou a série junto com a batida final da música. Desconto de 0,1 de artístico, sabe? E os 2 dias isso aconteceu. Mas falando da série em si, é muito boa, né? Espero ali que ela consiga trazer de volta ali a triplo, né? No lugar daquela pirueta para frente, são 2 décimos a mais. É, Ela está fazendo ali um mortal C, né? A pirueta para frente, para cumprir tanto a pirueta quanto. Não, na verdade, só para cumprir a pirueta, que elemento para frente ela já cumpre com duplo twist, né? Mas muito feliz, assim, com as séries e com os resultados da Júlia Coutinho. Acho que é um bom nome também aí para o Mundial. E a Júlia fez mais uma vez, né, o solo dela que a gente já está acostumado, com a limpeza de sempre, acrobacias muito altas. Eu estou feliz porque acho que desde do campeonato estadual ela já impressionou, né? O Paulista dela já foi bem impressionante, ela já fez aquela série ali no Paulista, também fez boas séries ali de trave também no Paulista, então foi muito legal, assim. Eu tô feliz, assim, com o solo do Brasil, acho que é um aparelho que a gente tá bem servido, né? Falando dos outros solos, assim, a Procópio não foi tão bem ali nas aterrissagens, né? E a Gabi poderia ali, às vezes, ter beliscado ali, né? Um terceira medalha, mas ela foi muito legal, assim, porque é uma ginasta que tinha dificuldades nos duplos, né? Ela sobrou no duplo grupado ali dela. Eu lembro quando a Gabi era mais nova, ela fazia série de resistência com dupla e meia. Ela fazia, tipo, sei lá, 4 passadas de dupla e meia, ou 3 passadas de dupla e meia para ganhar resistência, porque ela não conseguia os duplos, sabe? Você viu tanto que ela tá forte, que ela melhorou, que aí nessa final ela, inclusive, sobrou nos duplos, né? O duplo grupado foi com sobra. Ela acabou chegando quicando, então, assim, achei muito, muito, muito bom, assim, apesar que ela errou, achei muito legal, que foi uma sobra. É, eu acho que foi uma final, assim, legal, sabe? Eu gostei da final de solo também. Achei que foi bem interessante, gostei e concordo aí com todas as medalhistas. Então é isso, meu povo. Muito obrigado aí por quem participou, por quem esteve aqui com a gente, né? Essa foi uma edição que a gente fez com muito carinho, porque a gente assistiu, né, ao brasileiro e a gente foi muito feliz lá assistindo o alto nível de competitividade desse campeonato, foi muito legal.
E é isso. Um beijo para vocês. Espero que vocês estejam nos acompanhando em todas as redes sociais. Quem não estiver, corre lá no Instagram do Gymblog Brasil, corre no Instagram do Gym Podcast Brasil. A gente está no Facebook com o Gymblog Brasil. A gente também tem o podcast tanto no Spotify quanto no YouTube. Pode escolher como você quer escutar a gente. É, a gente tem o site do Gymblog Brasil, que tá bombando de informação legal. E a gente também tem um grupo no WhatsApp lá que é Ginástica Full Time. Chama a gente no direct que a gente manda o link para vocês entrarem, tá bom? Cedric, vamos ficando por aqui, né? É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal, que ouviu a gente até aqui, até o final. Muito obrigado também, Ícaro. Tava com saudade de conversar com você sobre ginástica. E é isso, gente. Nos acompanhem lá, como o Ícaro já falou, nas nossas redes sociais. E até a próxima. Um abraço. Gym Podcast Brasil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.